Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Assim como os irmãos já estão de pé, vamos reverenciar a palavra do Senhor e vamos lê-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 24, 25, 26, 27. Amém? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Podeis assentar nesta noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Essa palavra que o Senhor há alguns dias tem colocado no meu coração para ministrar a igreja do Senhor, achei oportuna nesta noite e creio que Deus tem algo a dizer aos nossos corações. Quando nós vamos falar a respeito do apóstolo Paulo, nós estamos estudando nesse trimestre a respeito da igreja dos gentios e nós estamos falando a respeito das viagens, estamos falando um pouco acerca do apóstolo Paulo, de um dos maiores plantadores de igreja da história da era cristã, principalmente no período da igreja primitiva. E se nós formos fazer uma breve análise da vida de Paulo, nós vamos entender que Deus o escolheu para que ele fosse apóstolo aos gentios. Sabemos que a missão de Cristo na terra era única e exclusiva: morrer, cumprir a missão de morrer, também ressuscitar ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas teria ou tem a vida eterna por garantia. Mas nós precisamos entender que primeiro Cristo, ele veio cumprir aquilo que também os profetas, também os reis do Antigo Testamento fizeram: trazer primeiro a palavra ao seu povo, que era o povo escolhido por Deus da geração de Adão. E nós sabemos, queridos, que quando Cristo cumpre a sua promessa, ele está estabelecendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade, que não estava destinta ou não estava apenas destinta a uma parte da população da terra, mas era uma extensão que alcançaria toda a humanidade. E quando nós vamos ver os concílios da igreja, quando nós vamos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos, onde ouvimos falar do início da igreja primitiva, quando ainda os cultos ainda eram nos lares, nós vamos ver que Maria, a mãe de Cristo Jesus, por muitas vezes vamos ver passagens
que os apóstolos se reuniam ali para ter um momento de adoração, um momento da pregação. Nós vamos ver Pedro tendo as oportunidades no templo, tendo as oportunidades na sinagoga, defendendo a missão de Cristo Jesus e apresentando a tanto judeu como também aos gentios que Cristo Jesus é o libertador, a ponto de Pedro dizer que não há outro nome dado no céu, nem outro nome dado abaixo da terra, pela qual devemos ser salvos, senão pelo nome de Cristo Jesus. Mas quando nós vamos observar, queridos, esta passagem, nós vamos entender que Deus tinha um propósito também de alcançar as nações distintas. Quando o Senhor vai fazer uma promessa para Abraão, ainda no início da sua caminhada, ele vai dizer para Abraão, dizendo: olha para o céu, consegue tu contar as estrelas do céu? Aí Abraão vai dizer: Senhor, eu não consigo contar as estrelas do céu. E ele diz: assim será a nação, assim será a sua descendência. Em outras palavras, Deus estava dando aleluia a Abraão, ou seja, ele estava falando a Abraão que a salvação primeiro seria dos judeus, mas seria também destinada a todo aquele que nele crê, aleluia, de todo o seu coração e se arrepender dos seus maus caminhos. E quando Paulo ele é chamado, ele vai se colocar como um apóstolo abortivo ou nascido fora do tempo. Ele vai se apresentar também como pregador dos gentios, aleluia, porque ele foi chamado para ministrar às nações, e ele plantou a igreja, aleluia, na sua primeira viagem, na sua segunda viagem, na sua terceira viagem, ele era o plantador de igrejas. E quando Paulo vai trazer uma palavra para a igreja de Corintos, no capítulo de número 9, queridos, ele vai perceber o desinteresse da igreja de Corintos acerca do evangelho, acerca da pregação do evangelho. Ele vai perceber a desmotivação da igreja, o desinteresse pela sua caminhada. E Paulo vai iniciar, queridos, a palavra do Senhor no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15, dizendo: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória, porque anuncio o evangelho, porque não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho do Senhor. Olha a palavra que Paulo vai utilizar, aleluia, no capítulo de número, no versículo de número 16, porque tenho por obrigação de anunciar o evangelho. Essa é uma das obrigações que nós, como servos do Senhor, temos nessa baixa terra, de cumprir a mensagem de Cristo Jesus, de cumprir aquilo que Cristo Jesus nos deixou como ordenança. Lá em Marcos capítulo 16, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, aleluia, será recebido, aquele que não crê será condenado. Mas há uma outra tradução que vai dizer assim: ide por todo mundo e fazei discípulo. O propósito da igreja do Senhor nessa baixa terra é continuar caminhando, olhando para o alvo, que é Cristo, anunciando o evangelho, porque o evangelho é perca para o mundo,
mundo, mas é ganho para o céu. Louvado seja Deus. E agora Paulo, ele vai começar a fazer uma metáfora, uma comparação. Nos tempos da igreja primitiva, na era da igreja primitiva, nós precisamos entender que o povo de Israel estava sobre uma autoridade política e também econômica. A igreja estava debaixo do jugo de Roma. E assim também toda a parte da sociedade, como leis, cultura, sofria. Os cristãos precisavam obedecer e cumprir as leis que lhe eram impostas. Assim também como seguir algumas culturas que enraizaram no meio da igreja. E que por muito também fizeram com que a igreja do Senhor perdesse o foco, perdesse o objetivo e olhasse para trás, se esquecendo que o nosso caminho está, aleluia, à nossa fronte, porque caminhamos, aleluia, para o alvo. E qual é o alvo da igreja? O nosso alvo é Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo vai deixar isso claro, queridos, na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e versículo 14, pois prosseguimos para o alvo, que é Cristo, o nosso Salvador. E agora Paulo vai se utilizar de uma cultura da antiga Grécia, que também era utilizado pelos romanos, que nós conhecemos hoje como as Olimpíadas. As Olimpíadas que são, melhor dizendo, que acontecem de 4 em 4 anos, aonde se reúne todos os esportes, todos os países classificados para disputar, porque tem um objetivo: alcançar um prêmio, que muitas vezes são simbolizados por medalhas, e classificadas como medalha de ouro, como medalha de prata, como medalha de bronze, que são os principais metais, os mais valiosos, aonde o primeiro herda a medalha de ouro, o segundo, por consolação, recebe a segunda medalha de prata, e o terceiro a medalha de bronze. E agora Paulo vai se utilizar da cultura romana, da cultura grega, aonde aconteciam também algumas Olimpíadas na cultura da Grécia antiga, aonde Paulo vai trazer um paralelo da igreja e aplicar como atletas que estão em busca também de um prêmio. Mas Paulo vai deixar claro dizendo que muitos estão em busca de uma coroa, versículo de número 25 que nós lemos, que todo aquele que luta, que todo aquele que se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Porém nós estamos em busca de uma coroa incorruptível. Paulo está fazendo uma breve associação, ele está fazendo uma breve comparação, comparando a igreja como atletas que estão disputando por um prêmio. Mas Paulo vai dizer: olha, aqueles que estão em busca, aleluia, de uma premiação, estão indo em busca de uma premiação corruptível, mas
Nós também precisamos nos assemelhar como atletas, mas não atletas que se abstêm e que se prepara para alcançar algo que será entregue nessa terra, mas que será consumida, porque a premiação do crente na sua caminhada, ela não se dará nessa baixa terra, mas se cumprirá em Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, quando também o próprio Paulo vai dizer: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com Ele nos altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai fazer a partir do versículo de número 20, aquilo que nós chamamos de estratégia. Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, a igreja de Roma, dizendo que por muitas vezes ele se fez de judeu para ganhar o judeu. Ele também, aleluia, a Bíblia vai dizer, versículo 20, como os que estiveram debaixo da lei, para ganhar os que também debaixo da lei estão. Para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E ele vai dizer também: fiz-me como fraco para ganhar os fracos, fiz-me também para com todos, para que por todos os meios chegar a salvação de alguns. E ele vai dizer no versículo de número 23, e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante deles. Louvado seja o nome de Jesus. E agora Paulo vai traçar esse paralelo, essa analogia, como se a igreja do Senhor estivesse percorrendo ou disputando uma corrida. Aleluia! Nós sabemos que quando nós falamos sobre atletismo, nós vamos ver alguns atletas que se destacaram no meio do atletismo, como o Usain Bolt, que era o homem, aleluia, mais rápido da sua era. Ele foi tão perfeito naquilo que fazia, que em uma das suas guerras, em uma das suas corridas, melhor dizendo, em uma Olimpíada, ele foi tão afoito a disputar aquela corrida, que ele saiu antes que fosse disparado o tiro pelo juiz, e ele foi desclassificado. Então nós precisamos ter em nosso coração que nós estamos em uma corrida também, mas essa corrida não nos garante uma medalha de ouro, essa corrida não vai nos dar uma medalha de consolação, como a medalha de prata. Nessa corrida que nós, como igreja do Senhor, estamos percorrendo, nós não iremos, aleluia, receber uma medalha de bronze, não. Nós estamos percorrendo uma corrida que nos levará para estar para sempre com nosso Deus na eternidade. Mas assim como atletas, nós precisamos lidar com algumas circunstâncias no meio desta corrida. Como atletas de Cristo, nós precisamos treinar as nossas resistências. Percorrer uma corrida não se inicia do dia para a noite. É necessário um preparo. Para se preparar para uma corrida, é necessário se abster de algumas comidas que podem fazer mal no meio do caminho.
diante de uma corrida. É preparo, é necessário que se haja um preparo físico para que possamos ter resistência e ser superiores ao nosso adversário. Na nossa corrida para o céu, nós precisamos estar atentos aos desafios, aos buracos que podem se apresentar diante da estrada, as pedras que podem ser os obstáculos do nosso caminho. Na corrida em que nós estamos como igreja do Senhor, nós precisamos estar preparados para os desafios. E muitas das vezes, nós queremos ser atletas de tiro rasos. Queremos percorrer caminhos curtos, porque caminhos curtos nos levam a uma vitória mais rápido. Caminhos curtos podem nos fazer vitoriosos mais rapidamente. Mas o que Paulo nos está apresentando aqui, queridos, não é uma corrida de tiro raso, mas é uma corrida de resistência. Não importa como inicia a sua corrida, não importa como você iniciou a sua corrida, o que importa nesta noite é que você se permita estar resistente. Vou dizer de novo, você precisa ser resistente. Não importa como você iniciou a sua caminhada. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem não conhece a corrida, que todos os anos é disputada no primeiro dia do ano seguinte, e ali estão pessoas de todas as nacionalidades, ali estão pessoas comuns, ali estão pessoas que estão se preparando para o próximo ano, ali estão pessoas anônimas, mas ali também tem atletas para percorrer aquela corrida. E eu quero perguntar aos irmãos, quem é que chega primeiro à linha de chegada? É aquele que se despontou como o primeiro do pelotão? Será que ele vai ter resistência para chegar, para percorrer e chegar à linha de chegada em primeiro lugar? É preciso ter estratégias em meio à caminhada para que sejamos resistentes. É preciso perseverar diante das aflições. É preciso perseverar diante das lutas, porque elas são diárias. Mas eu quero te dizer algo da parte do nosso Senhor. Aquele que te preparou para esta caminhada, Ele está contigo, dizendo no seu ouvido a todo momento: vai mais um pouco, porque está próxima a nossa linha de chegada. Jesus Cristo está voltando, irmãos. O objetivo dessa mensagem nesta noite é te dizer isso. Paulo vai falar à igreja que estava desanimada em Corintos, dizendo para ela: olha, não importa como seja a sua saída, o que importa como vai ser a sua chegada. E quantas vezes, né, pastor Lan? Nós estamos felizes porque lá na frente está despontando um brasileiro. E nós estamos dizendo: esse ano o brasileiro vai ganhar essa corrida. E ele vai lá, percorrendo. E ele começa a dar tchauzinho para a Câmara da Globo, para a Câmara da Record.
E ele esqueceu que tem um queniano fungando no seu cangote, dizendo: você pode estar à frente, mas a vitória será minha, porque eu estou mais preparado. E a corrida para o céu é essa, não é quem está na frente, é quem está mais preparado para resistir. E Paulo vai trazer essa analogia, porque eles estavam felizes, diácono Edson, porque naquele tempo eram colocados sobre a sua cabeça uma coroa, aleluia, feita por folhas, que era um simbolismo, e nós podemos ver isso nas figuras e nas estátuas da Grécia antiga, dos Olimpos, aonde nós vemos ali a figura de uma coroa colocada sobre a cabeça, aleluia, para simbolizar a vitória de um vitorioso. Mas sabe o que está preparado para mim, para você? É também uma coroa, mas essa coroa, aleluia, não será feita de folhas que secarão com o passar da erva, mas sim um galardão que nem a ferrugem, nem a traça, aleluia, poderão corromper. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que possais alcançar, que possamos permanecer fiéis, que possamos permanecer fiéis ao nosso Senhor até o dia da sua vinda, nos preparando a cada manhã como atletas, alimentando com o alimento nutritivo que é a palavra de Deus, meditando, orando, perseverando na sã doutrina e na pregação dos apóstolos, porque breve vem o grande dia em que todas as lutas findarão. E eu quero te dizer algo, nós estamos na última curva, estamos a poucos metros da chegada, não é hora de olhar para trás. No nosso cangote está o adversário, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar, mas a palavra que Deus manda dizer para a igreja do Vila Nova nesta noite: prossiga olhando para o alvo, que é Cristo. A palavra de Deus para Elias é: coma e beba, porque longo é o seu caminho. Quando o Senhor vai dizer isso para Elias, ele vai dizer: coma e beba, porque longo é o seu caminho. Ele estava dizendo num sentido espiritual. O ministério do profeta iria alcançar grandes proporções. E eu queria dizer também isso para a igreja, que longo ainda é o nosso caminho, que há tempo de preparo. Mas essa não é uma verdade. Eu quero te dizer que nós já estamos na última curva. Nós não podemos mais olhar para trás, é olhar para frente, é olhar para a linha de chegada, desejando alcançar o prêmio da salvação, olhando para a chegada, desejando alcançar a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E já está próximo o dia da vinda do Senhor.
E quando nós atravessarmos a chegada, aleluia, não vai ter um altar, não vai ter um púlpito de premiação, vai ter alguém por nome de Cristo Jesus, com os braços abertos dizendo: bem-vindo seja, benditos de meu Pai. Os céus nos aguardam, os céus nos espera, a bendita coroa da salvação nos espera, mas seja resistente. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de olhar para trás. Olha para o alvo. Olha para Cristo. Não olha para o irmão do lado. Não olhe para os erros. Olhe para Cristo. Não arrume desculpas. Não arrume desculpas. Não se submeta aos erros. Você está colocando a sua premiação em risco. Nesta noite o Senhor está mandando dizer: olhe para o alvo. O seu alvo não está em medir as qualidades do seu irmão que está ao seu lado. O seu alvo é Cristo. É estar à estatura de Cristo, não como deuses, mas como preparados para dar a vida eterna. E que Deus em Cristo abençoe você, seu lar e toda a sua família nesta noite, em nome de Jesus. Mas não saia daqui nesta noite com outro pensamento a não ser a este: continuar caminhando, não importa qual seja os desafios, não importa como foi o início da sua caminhada, o que importa é como nós estaremos chegando aos céus, a eternidade, a esperança, a salvação. Que o Senhor fale melhor em cada coração nesta noite. Que Deus em Cristo te abençoe. E se você precisa fazer uma nova aliança, não perca tempo. Nós já estamos na última curva. A chegada está bem próxima. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.